Começa agora. RBN Notícias. O mundo em Guarulhos. Informação, prestação de serviço e interatividade. Os fatos que marcaram o dia em Guarulhos e no mundo. Uma excelente tarde e noite a você que sintoniza a Rede Boa Nova de Rádio em seus 1450M, em www.radioboanova.com.br, comunicando para todos os cantos deste maravilhoso planeta azul. Hoje é terça-feira, 5 de abril de 2016. Vivemos o outono brasileiro. Com trabalhos técnicos deste brilhante amigo Cláudio Rei. Muitos o conhecem pelo seu nome verdadeiro, que é Cláudio Reis, mas nós desmembramos cada rei. Então, por isso é que existe essa possibilidade sempre, né, de alterar e desmembrar nomes. Muito obrigado, seja bem-vindo, porque Jefferson Carvalho assumiu o cronograma profissional do querido Luiz Leite, por isso hoje está de folga. É impressionante como é a vida. Jefferson Carvalho, boa folga para você. Produção deste Rádio Jornal é de Eliette Ribeiro. RBN Notícias, ano 10, edição 2317. Participe aqui do RBN Notícias, hoje uma edição especial. Nós nem vamos trazer aqui os destaques do jornalismo. Nós vamos hoje falar bastante a respeito de saúde e até uma forma de trazer luz para o Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado na próxima sexta-feira, dia 8. Nós vamos trazer hoje uma matéria muito especial, entrevista com Daniel Kovacic, que é presidente da AEMK. Nós vamos falar hoje sobre a cura do câncer. E já vamos aqui introduzi-lo no assunto, até para que ele possa dar o seu boa noite para o público ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio. Daniel Kovacic, muito boa noite para você. Boa noite, obrigado. Faça parte dessa história. Seja você a mudança que deseja ver no mundo. Aqui em nossos estúdios, na Avenida André Luiz 723, bairro do Picanço, Guarulhos, São Paulo, Brasil, onde fica a sede das casas André Luiz. Agora são 6h05. Aliás, hoje eu fui fazer a minha doação habitual de sangue e toda vez que isso ocorre parece que tem uma energia bastante significativa, até porque é a grande razão de nós estarmos aqui no planeta, nós nos auxiliarmos mutuamente. Nós precisamos ter isso em vista. O ego gera o egoísmo que acabou trazendo a humanidade até a situação atual. Então, por isso é que todas as vezes que temos oportunidade, vamos fazer nossa doação. Eu costumo ir nos meses de março, agosto e dezembro, mas acabei me atrasando um pouquinho, fui agora, em abril. Mas tem umas datas específicas para ir e é quando a gente começa a observar aquela sensação boa realmente de ser útil, né? Essa é a grande diferença entre o egoísmo e o altruísmo, é poder colaborar com uma sociedade melhor. Mas estranhamente percebi que havia um número pequeno de pessoas hoje fazendo a doação. Então você que é doador habitual ou não, mas que quer ajudar, então vale a pena realmente fazer a sua visita a um banco de sangue. Se você tem a saúde em dia, vá compartilhar um pouquinho desse sangue bom com pessoas que estão precisando dele. 6h07, vamos já nesse início de edição aqui fazer referência também ao ciclo de palestras Atualidades que será realizado na Biblioteca Monteiro Lobato. E dessa vez o tema será Dengue, Zika, Chikungunya e o histórico de doenças endêmicas no Brasil.
A entrada é franca, Biblioteca Monteiro Lobato, próximo sábado, dia 9, às 10h30 da manhã. E é aberto a qualquer interessado. Esse ciclo traz debates sobre problemas nacionais e internacionais. Quem estará coordenando esse trabalho é o professor Lionel Fontanese. Queremos crer que é Lionel e não Lionel, né? Senão teria nascido nos Estados Unidos, né? Ciclo de palestras, atualidades, sábado, dia 9, às 10h30, no auditório da Biblioteca Monteiro Lobato, na rua João Gonçalves 439, no centro da nossa amada Guarulhos. A entrada é franca. Moradores da Vila Real e funcionários da Prefeitura de Guarulhos iniciaram no sábado, dia 2, a colocação de guias e sarjetas para posterior pavimentação com bloquetes em uma rua do bairro, é a Rua 4. A ação faz parte do sistema de mutirão comunitário, que já beneficiou outras vias do bairro, como é o caso das ruas 6, 5 e 2. Mas que todas lá são numeradas, né? Até o dia em que alguém importante volta para a pátria espiritual, aí dá o nome da pessoa, né? É assim que funciona. Total desse sistema de mutirão no bairro da Vila Real, 1.075 metros quadrados. As atividades desenvolvidas nesse sistema de mutirão comunitário contam com material e apoio técnico do poder público e mão de obra da comunidade. Coordenação dos trabalhos é das Secretarias de Obras e de Serviços Públicos. E as atividades têm participação da ProGuaru e do SAI, além de apoio de outras secretarias de Guarulhos. Também aqui informação sobre as regionais administrativas da Secretaria de Serviços Públicos, que está promovendo serviços de reparo e manutenção em diferentes pontos da cidade. Somente neste ano foram responsáveis por trabalhos de capina, roçagem, limpeza de córregos, além de rios, valas e drenagem, conservação e cascalhamento também, construção e manutenção de passeios, entre outras ações de conservação em aproximadamente 104 quilômetros, além da remoção de quase 11 mil metros cúbicos de entulho, entre diversas outras ações. Os serviços de manutenção e reparos cabem ao setor público, mas nunca é demais ressaltar que para manter a cidade limpa, a colaboração da população é essencial, algo que temos dito aqui sempre, né? Por exemplo, não jogue lixo nas vias e nem em praças, córregos, né? Entulho também. Isso vem causando muitos problemas para a cidade. Então, você podendo colaborar, naturalmente, você ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, deve ter observado que a cidade, invariavelmente, acaba sofrendo muito com isso, inclusive em tempos de dengue, chikungunya e zika, né? Se não tomarmos cuidado, todo cantinho vai ser espaço para proliferação do Aedes aegypti. 6h11, uma última informação neste bloco. Com o tempo de 19 minutos e 16 segundos, a atleta guarulhense Ana Cláudia Imperador conquistou no domingo o hexacampeonato consecutivo da Corrida do Batom. Neste ano, chegou à sua 16ª edição. Diferença de 20 segundos, Jéssica Messias Levadinha foi a segunda a cruzar a linha de chegada dos 5 quilômetros. Logo depois veio a Luzia Iraci da Silva, 20 minutos e 29 segundos, completando o pódio. Então, essa foi a colocação que tivemos, o pódio completo dessa Corrida do Batom, já em sua 16ª edição aqui em Guarulhos. 6h12, nós vamos ao primeiro breve intervalo. Na volta, vamos entrevistar o presidente da AENK, Daniel Kovacic. Vamos falar sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer. É uma proposta revolucionária e nós estamos muito interessados nesse tema. Voltaremos em instantes. Até já. Você está ouvindo RBN Notícias, o mundo em Guarulhos. Você está ouvindo RBN Notícias, o mundo em Guarulhos. 6h14, nós estamos de volta com o RBN Notícias, hoje com o operador de áudio Cláudio Reis,
grande irmão, grande amigo, viu? Chegou... Já tem um ano aqui, Cláudio? Tem um ano já conosco? 1 ano e meio, né? E é um rapaz bastante simpático, né? E isso é o que conta na vida da gente. Devemos ser todos muito sociáveis, porque até por uma questão de egoísmo, viu? A gente deve ser bacana. A gente nunca sabe quando vai precisar do outro, viu? Então, por vezes, ficam cada um na sua, aquele individualismo, e até o dia que precisa. E aí fica até sem graça, porque nunca ajudou o outro. Como é que vai agora pedir ajuda, né? Então, sejamos inteligentes, agindo com bondade sempre. Conosco está, nesta edição, Daniel Kovacic, que é presidente da AEMK. E para ser bem honesto para o público ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, nós sempre trazemos aqui as novidades, caminhos alternativos. Já são 9 anos e pouco de história de RBN Notícias. E quantas foram as oportunidades em que nós mais aprendemos do que qualquer outra situação. Então, por exemplo, quando nós trouxemos aqui pessoas ligadas à homeopatia e que percebemos que é um tratamento diferenciado, mas que muitas pessoas só se servem realmente da homeopatia. E a alopatia, que são aqueles remédios que a gente observa nas farmácias e que normalmente tem efeito colateral, sabe? Então as pessoas falam, mas o tratamento é mais rápido. Mas vai destruindo a sua saúde. Até por isso que o nome que se vê não é só farmácia, é drogaria, né? Porque é droga para atacar exatamente o causador dos males, ou do mal específico, né? Então, por isso que a gente já falou de homeopatia, e hoje nós estamos trazendo o Daniel Kovacic, exatamente para falar sobre esse método que leva o nome da família dele, porque foi o amado e saudoso bisavô Estevam quem criou esse método exatamente para o combate efetivo ao câncer, às células cancerígenas, que é algo tão sério na nossa sociedade que tem gente que nem fala a palavra câncer, fala CA. Tem gente que fala, meu Deus, você pegou aquela doença, né? E, evidentemente, que nós temos já uma certa quilometragem na presente encarnação para nos demonstrar que quando a pessoa tem diagnosticado esse mal, invariavelmente a situação é bastante grave. Mas o Daniel vem exatamente para trazer luz sobre esse assunto, que não é novo, mas que não teve divulgação nas últimas décadas. Então, inicialmente, meu caro Daniel, fale-nos um pouco sobre o seu bisavô, Estevam, e o que foi que ele descobriu. Boa noite a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui, poder trazer um pouco de conhecimento, um pouco de informação, né? Meu nome é Daniel Kovacic, sou bisneto do Sr. Estevam, e o que eu tenho para falar aqui, que é a história do Sr. Estevam, todo o trabalho dele, é o método Kovacic para câncer. Uma terapia natural, super simples e eficiente para o câncer. O Sr. Estevam era um estrangeiro, veio para o Brasil no começo do século passado, fugiu daquelas guerras da Europa e tal, e começou a ter uma vida normal aqui. Casou com a esposa dele, né? E foi Qual o país de origem dele? Ele é da República Tcheca, Romênia, ali, questão de fronteira complicada naquela época. Exato. Né? Eslováquia. Segunda Grande Guerra ele precisou... Foi até antes, acho que foi ali no final da primeira, ou até na época do Império Austro-Húngaro, um negócio bem... Então é bastante antigo mesmo, tem razão. Antiga. E aí ele vem para o Brasil... Vem para o Brasil, como todos os outros estrangeiros, em busca de uma vida nova, melhor. Conheceu Dona Maria, sua bisavó querida. Exatamente, que é da Hungria, né, ali, mais ou menos próximo ali da região, casaram e mudaram para o Jabaquara, que é um bairro ali de São Paulo, ali zona sul de São Paulo. Né? E lá estavam tendo sua vida normal. Ele era um motorista de caminhão, de autopeças, né? Dona Maria, dona de casa, normal. E a grande sacada de tudo, que esse método que o Sr. Estevam desenvolveu e todo o resultado incrível, que daqui a pouco eu vou falar sobre eles, e vou passar alguns sites para as pessoas entenderem exatamente o que eu estou dizendo, é como começou tudo isso. Eu acabei nem comentando sobre isso. Foi ao acaso, ou não, né? Acaso... Não existe o acaso, né? O pai ilumina, isso sim. Exatamente. A Dona Maria queria criar galinhas.
Normal, era 1940, São Paulo ainda se criava em casa. E criava galinha, porco, essas coisas todas, né? Normal. Eu vivi isso. E daí ele foi lá e comprou 40 pintinhos e dividiu 20 num cercadinho, 20 no outro cercadinho, mas por questões de criação, né? Daí foi passando o tempo e reparou que os que estavam no cercadinho, digamos, o cercadinho A, estavam desenvolvendo normal, saúde, ganhando corpo, tudo. Ele começou a reparar que os que estavam no cercadinho B não. O que estava acontecendo com eles? Estavam começando a desenvolver feridas, tumores, estavam morrendo. E isso é uma coisa natural em criação. Quem trabalha com criação de animais percebe isso acontecer às vezes. Exato. E daí o seu Estevam, por instinto, que ele fez? Pegou todos esses pintinhos que estavam no cercadinho B e colocou no A, junto com os outros que estavam saudáveis, por instinto. Aí reparou o quê? Que pararam de adoecer. Daí falou... A maioria das pessoas fala, não, tudo bem, se aqui não funciona e aqui funciona, vamos fazer aqui. Ele não, e parou e falou, calma aí, por que aqui não funciona e aqui funciona, se aqui está a menos de 2 metros de distância? Qual que é a diferença? Né? E ele começou a pesquisar, na época ele trabalhava com radiestesia também de final de fim de semana, né? Já viu aquele senhor que anda pelo campo, assim, com uma varinha para procurar água, para furar poço? Sim. Então, isso, na verdade, chama radiestesia. Então, ele fazia isso. A pessoa contratava ele lá, procurava o local para furar poço. Com esse conhecimento, ele tentou entender o que tinha no subsolo ali embaixo. Porque na superfície não tinha nada de diferente entre os dois ambientes. Ele descobriu que tinha água. Tá, mas que água que está ali embaixo? Ele descobriu que é uma água contaminada com fezes. Aí vem a parte mais importante do método Kovačić, e qualquer um que queira achar uma resposta, uma cura efetiva para o câncer, precisa saber que é a origem da doença. Você jamais vai encontrar uma cura para uma doença se você não saber a origem dela. Sim. O máximo que você consegue fazer é combater efeitos dela. Você não elimina ela. E isso a gente observa quando se fala de saúde pelo mundo todo. Muitas vezes se trata sintomas e não se trata a doença efetivamente. Então, o que é a teoria do seu Estevam? O que ele desenvolveu? O que ele entendeu? Que o câncer tem uma única origem. E quando a gente fala isso, as pessoas surtam. É muito complicado e eu até entendo que as pessoas têm uma dificuldade imensa de entender isso. Porque não existe ninguém no mundo que fale em câncer como uma única origem. Sempre se escuta falar em múltiplas origens. A pessoa até pode não acreditar numa, mas acredita na outra. E tem 10, até 20, me permita causas... comentar que eu mesmo tenho a visão de que é possível contrair isso guardando mágoas, por exemplo. Que, de certa forma, a definição da palavra mágoa é má água. Então, de certa forma, acaba chegando nesse ponto que você comenta, né? Exatamente. São sentimentos ruins, né? Que você vai adicionando, vai guardando. Eu vou chegar exatamente nesse ponto aí. Inclusive, me lembro daqui a pouco desse exemplo, que tem um exemplo exato dessa situação, né? O que acontece? A pessoa precisa ficar exposto por 2 anos a uma vibração nociva que vem do subsolo. O que é isso? Aquela água que o Estevam falou lá embaixo, quando ela se contamina com fezes, que pode vir de uma tubulação de esgoto que se rompe, uma fossa negra que vaza no subsolo, ela passa a ter uma vibração nociva. E o ser humano, quando fica exposto 2 anos de forma rotineira a essa vibração, vai adoecer de câncer, vai ter o tumor. E o que é uma exposição rotineira? É a sua cama. Você deita lá de 4 a 8 horas todo dia, se exatamente embaixo dessa cama está passando esse veio de ar contaminado, são 4 a 8 horas por dia você recebendo essa vibração. A cadeira de trabalho. Nosso amigo ali deve ficar umas 4 horas por dia exatamente naquela cadeira. Até mais, né, Cláudio? Né? Até mais. Se exatamente embaixo da cadeira dele está passando essa vibração, são 6 horas por dia ele recebendo isso. Ao longo de 2 anos, a doença vai se manifestar. Só que qual que é o detalhe? Para nós, um outro detalhe que também as pessoas costumam ter uma dificuldade imensa em aceitar, que para nós o tumor, a ferida, não é o câncer. Isso é uma expressão do câncer. Uma consequência, né? Exatamente. Que o câncer para nós é um agente que fica próximo à região do coração e do baço. E que passados esses 2 anos, estando forte o suficiente, ele se manifesta normalmente na parte mais frágil do organismo dessa pessoa. Você pega o fumante, qual é a parte mais frágil? Os pulmão, pulmões, todo o sistema respiratório. Mulheres, são os órgãos reprodutores, mama, homens com uma certa idade, 50 anos, próstata, crianças com muita leucemia. Por quê? Porque como está em desenvolvimento, a medula é a parte mais frágil ali, que o agente aproveita para se manifestar pela primeira vez. E são 2 anos de exposição. Então, por exemplo, o caso da mágoa que você citou.
eu faço um trabalho de implementação dessa terapia em diversas localidades. Hoje, ela já existe em mais de 100 locais e em 9 países do mundo. Né? Brasil, Chile, Bolívia, Estados Unidos, Reino Unido, França. Na França nós temos uns 20 locais e outros por aí, Turquia. Nesse trabalho, no interior de Minas Gerais, depois de fazer a explicação da terapia e oferecer a terapia à população de Brasilândia de Minas, uma senhora, veio para mim e disse que ela achava que o câncer dela veio de uma depressão. Porque ela estava tendo problema com o marido e estavam divorciados. Daí eu perguntei, você está divorciando, provavelmente? Saiu da casa, né? Ela falou, não, continua na mesma casa. Nossa, Tá, mas... Fator que compromete, né? Sem dúvida nenhuma, você não continua dividindo a mesma cama com ele. Ela falou, não. Isso não. Mudei pro quarto do lado. Aí, quanto tempo faz que a senhora mudou pro quarto do lado? Fazem uns 2 anos. Então, quer dizer, o que aconteceu? A depressão, no nosso ponto de vista do método Kovačić, não trouxe o câncer para ela. A depressão fez ela mudar a rotina dela. Ela começou a exposição, então, o momento que ela mudou para o quarto ao lado, ela começou a se expor, porque exatamente embaixo devia estar passando esse veio de água contaminado. 2 anos nessa rotina, a doença veio. Então, para nós, não é a depressão que causou isso. A depressão mudou a rotina. E isso que nós temos que ver. Se eu quero saber onde uma pessoa adoeceu de câncer, existe uma forma muito simples. É que ninguém olha para isso porque ninguém nunca ouviu falar disso. Mas agora, depois que eu estou falando, se você for conversar com um paciente com diagnóstico de câncer, vai ficar muito claro. O que você precisa fazer? Você precisa voltar 2 anos antes do diagnóstico. São 2 anos de exposição? Então, se eu tenho um diagnóstico hoje, que é abril de 2016, eu sei que eu estou exposto a essa vibração de forma rotineira desde abril de 2014. E eu posso te dizer que mais ou menos em 80% dos casos, há uma mudança física da pessoa em relação ao solo. O que é isso? Mudei para uma casa nova. Mudei para um endereço de trabalho novo. Uma mudança menor ainda. Saí de um quarto e fui dormir no outro quarto da casa. Uma mudança menor ainda, que é o quê? Eu parar de sentar nessa cadeira e sentar na cadeira aqui do meu lado. Por quê? O que acontece? Essa vibração ela sobe só na vertical. Eu preciso estar exatamente em cima dela. E uma pergunta muito comum que as pessoas fazem é... Apartamento, né? Apartamento, minha casa. Na minha casa moram 5 pessoas. Se o problema está no ambiente, por que eu sou o único doente? Somente o único, uma única pessoa. Agora, isso de apartamento que eu comentei, como é que se explicaria? Alguém está lá no 10º andar, tem vínculo com a água que está correndo lá embaixo? Essa vibração sobe em andares. Você disse vertical, então não há limite. Vertical não tem limite, não. E também, eu estou falando da casa, porque é o principal local de exposição, mas tem um local de trabalho. Tem a casa da minha vizinha que eu vou todo dia à tarde tomar o chá. Eu já tive casos que a filha morava na edícula e ia todo dia à tarde na casa da frente, que era da mãe dela, tomar o lanche da tarde de novela. E as pessoas não entendem isso como rotina. Esse é o grande problema, as pessoas não sabem a rotina. Tem aquele senhor que vai todo dia à tarde jogar dominó com os amigos ali na esquina. Isso é uma rotina, você fica parado no mesmo local. E as pessoas, por mais que eles falam que não tem rotina, tem rotina. Todo mundo tem rotina. São 6h27. O público ouvinte pode participar aqui conosco, ligando para 24577000. A querida Thelma Ribas está à disposição. Eu vou chamar um intervalo agora, mas já vou deixar encomendado aqui, né, para o Daniel, né, sabendo qual é a origem, mas depois nós temos a situação da pessoa que já contraiu o câncer. Como é que se trata isso? Como é que se cura isso? Voltaremos em instantes. Até já. Você está ouvindo RBN Notícias, o mundo em Guarulhos. Você está ouvindo RBN Notícias, o mundo em Guarulhos. Seis horas e 31 minutos, estamos de volta, RBN Notícias pela rede Boa Nova de Rádio, Rádio Jornal que já está se encaminhando para o seu 10º aniversário. E eu quero aproveitar para transmitir um forte abraço ao querido professor Martinho Risso, ele que tem programa na TV Guarulhos e que nos entrevistou ontem, hoje está indo para o ar. Então, agradecer por essa distinção, esse carinho quase pai para filho, assim, né? Porque foi meu professor e sempre incentivou bastante, a exemplo de tantos outros ícones do jornalismo aqui de Guarulhos,
que sempre acreditaram num outrora menino, né? Mas agora o menino ficou um pouquinho mais velho, mas no íntimo a gente nunca deixa de ser criança. E está aí um dos segredos, até para manter não só a jovialidade, mas também a saúde. E nós estamos recebendo Daniel Kovačić, né, que está exatamente trazendo luz sobre esse tema do método Kovačić, o nome da família dele, e exatamente numa semana em que nós estamos avaliando esse combate ao câncer. Curioso, até fiz referência à saúde, Daniel, e nós sempre temos que responder, no dia da doação de sangue, a um questionário interminável, né? Não sei se o querido Cláudio Reis já foi fazer a doação, fica o convite, viu, querido? Não é de você fazer a doação, mas antes tem que passar por uma entrevista. E aí são feitas diversas perguntas, algumas até indiscretas, mas o importante é que, ao final, a própria moça que nos faz a pergunta ali, o questionário, ela diz, poxa, mas o senhor tem saúde de um jovem, saúde de uma criança. Sinal de que, pelo menos, a gente vem mantendo os bons pensamentos, as boas palavras e as boas atitudes. Eu confio muito nisso. Mas hoje está se descortinando um novo mundo aqui, com o que o Daniel Kovačić nos traz. E antes do intervalo, descobriu então que existe uma única causa para o câncer, que diz respeito à água no subsolo, água que esteja, né, com fezes, né, e com isso é evidente que é uma vibração das mais nocivas e que essa vibração, essa energia negativa sobe e que vai acabar atingindo as pessoas que ficarem expostas pelo menos 2 horas, né? Ou até mais. 2, 3 né? horas por dia por 2 anos. Por 2 anos. Então veja que situação, né? É um novo mundo, é um novo enfoque, algo que eu nunca tinha sequer imaginado. E olha que eu leio, viu? Eu estudo. Então, exatamente sobre esse ponto, as pessoas não conhecem, então realmente é difícil aceitar. Eu até falo, você não precisa acreditar no que eu falo, você precisa entender se quiser fazer, para poder fazer corretamente. Só que é aquela questão da experiência. As pessoas devem ter visto 1, 2, 3 pessoas com câncer. Nos últimos 10 anos, 11 anos na verdade, eu já estive em contato com aproximadamente 1.000 pacientes com câncer. Essa pergunta ninguém fez, mas eu faço para todos os pacientes. Há quanto tempo você mora nessa residência? Há quanto tempo você está no emprego novo? No emprego atual? Você vai ver que é simples. A conta sempre vai dar 2 anos antes do diagnóstico, teve uma mudança física. É simples assim. Se acontece tanto, acontece 1, 2, 3, daqui a pouco deixa de ser uma coincidência, porque 100 pessoas a mesma coisa, um pouco estranho, né? Para ser coincidência. Né? Tem razão. Bem, descoberta essa causa, a pessoa veio a contrair o câncer, que pode ser em vários lugares do corpo, não é? Sim. No coração não, né? Não. No coração não. E por quê, hein? Pois é, grande questão. Para nós, o agente está na região do coração, né? Pode ser uma explicação para isso. E aí do coração se espalha para o resto do corpo, que vai circulando o sangue, não é? De qualquer maneira, o que fazer depois? Uma vez diagnosticado o câncer, como resolver isso sem essas drogas, não é? Que, inclusive, muitos médicos e pessoas experientes acabam indicando como caminho único para a solução. Sim. O que fazer? Para nós existe um processo terapêutico. Nos primeiros 20 anos de terapia, que foi dos anos 60 e 79, é composto químico, isso ficou para trás, né? E o Sr. Estevam desenvolveu uma tecnologia nova, super simples, que nós usamos até hoje, nos últimos 30 anos, então não é uma coisa nova, não é uma brincadeira, né? É uma tentativa, nós temos certeza absoluta do que fazemos. Nós usamos metais, então tem alguns metais que nós utilizamos, que a pessoa segura durante sessões, né? As sessões duram 20 minutos, a pessoa senta lá, vai na terapia, coloca o metal no ombro e o outro segura na mão. Fica 20 minutos assim. O que acontece? Esses metais captam uma energia natural que tem no ambiente. Não existe oxigênio, não existe gás carbônico, existe tantas coisas no ambiente. O Sr. Estevam descobriu que existe uma energia que ele chamou de energia cósmica, que é uma energia extremamente saudável. Esses instrumentos, eles captam essa vibração, que vai entrar dentro do meu organismo, e o que ele faz? Ele tira a vitalidade do agente, permitindo o quê? Que o corpo volte a funcionar normalmente. E a partir de então, o corpo começa a fazer o que é de sua natureza.
regenerar, cicatrizar, né? Porque até então o corpo não conseguia responder. Então, e até mesmo por isso que o tumor aparece. O corpo para de funcionar, então as células começam a ter essa reprodução aleatória, que é o que os cientistas explicam como o desenvolvimento do câncer. Para nós isso só dispara porque o agente impede o seu corpo de trabalhar. E vem a reação, que é espalhar. Então, quando capta energia, se tira a vitalidade do agente, meu corpo volta a funcionar. Então, o que nós esperamos? Que o corpo comece a cicatrizar. Então, se nós estamos falando de uma pessoa que tem uma ferida na pele, o que é a pele? É um órgão que não é vital, pelo menos em pequena escala. Ele tem uma regeneração incrível, boa e rápida. Então, nós temos uma excelente expectativa quando trabalhamos com pessoas com câncer de pele. O outro lado da moeda, quando a gente vai atender uma pessoa que tem um tumor no pâncreas, por exemplo. O que é o pâncreas? Um órgão extremamente delicado, sensível, extremamente vital, né? E que tem uma outra capacidade, poder de regeneração e velocidade também para essa regeneração. Então, o Covatic, a gente não promete cura infalível, apesar de nós sabermos o resultado excelente que ele tem, né? Mas isso depende muito do corpo. Qual a situação que eu cheguei hoje, quando comecei o Covatic? Meu corpo, pelas suas características naturais, tem capacidade de regenerar ou não? É isso que temos que ter em mente. Se tem, ele vai regenerar. Isso é o que nós esperamos. Mas a parte mais importante e fundamental do Covatic, e aí que é a grande diferença para qualquer outro tipo de tratamento alopático ou natural, é a origem. Porque não importa você vir aqui, fazer as sessões e eliminar a vitalidade. Toda vez que você volta em contato com aquela vibração que vem do subsolo, que eu falei anteriormente, que é a origem da doença, o processo começa de novo. Então, por isso que a doença volta depois de 6 meses, por isso que a doença volta depois de 2 anos. E o médico, normalmente, depois que ele faz você tem um primeiro diagnóstico, faz uma cirurgia para extrair o tumor ou o órgão, faz a quimioterapia, ele não te dá alta. O que acontece? Nesse momento, que ele te dá, você entra num período de remissão. O que é remissão? O que significa isso? Sem sinais da doença. Então, por 5 anos, o médico vai te acompanhando, não porque você está curado, porque você está sem sinais da doença e ele está acompanhando para ver se vai voltar, porque normalmente volta. Isso não se fala muito por aí, né? Mas se você pesquisar, você começa a ver dados, informações que mostram que, aliás, não só volta, como é muito provável que volte. Que até se chama de recaída. Muita gente diz assim, olha, foi curado do câncer, mas logo depois vem o que se chama de recaída e aí acaba sendo fatal normalmente. Exatamente, porque a primeira vez, digamos que o corpo da pessoa está saudável. Então, a doença vai pegar pela beirada, que é a próstata, é a mama, são órgãos mais, assim, que não são vitais. Então, a doença vai lá, o médico tirou. Só que daí, você continua exposto à vibração, o agente continua no corpo e continua a desenvolver a doença. Só que daí ela vai vir aonde depois? Pulmão, coluna. E como é que se faz com isso? Vai arrancar o pulmão da pessoa fora? Não dá. E daí a doença desenvolve e, infelizmente, chega no fim que nós conhecemos, né? Nessa realidade, né? São 6h40. O ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio participa ligando para 2457-7000. Se você tem dúvida em relação a essa doença, né? Você conhece alguém, inclusive alguém próximo que esteja, né, padecendo realmente de câncer, então entre em contato conosco, vamos trazer aqui mais luz sobre esse tema. E interessante, e depois do intervalo, que é o último, né, desta edição, nós vamos trazer mais informações aqui, mas o nosso bom amigo Daniel trouxe uma revista aqui, que é ligada à área de seguros, revista Seguro Total, que eu confesso que não conhecia essa... Seguro de saúde, né? Né? De seguro de saúde, e a revista de fevereiro deste ano traz como matéria de capa, da origem ao fim do câncer, o método Covatic. Não é Covatic, exatamente com a foto dos bisavós aqui do Daniel, e que são precursores desse método que deu origem a essa associação, não é? Exato. Então nós vamos, depois do último breve intervalo, trazer mais informações, porque o título é vibrante, diz assim, sem drogas nem cirurgias. Então por isso que nós vamos, daqui a pouquinho, após o intervalo, trazer mais informações sobre esse método. Continue ligando, 2457-7000. Até já. Você está ouvindo RBN Notícias, o mundo em Guarulhos.
Você está ouvindo RBN Notícias. O mundo em Guarulhos. Música moderna aí, viu, como trilha do RBN Notícias. A gente observa quando muda o operador de áudio, e o Daniel Kovacic, que está aqui conosco hoje, é profissional da área, viu, Cláudio? Por isso nós estamos hoje tomando mais cuidado, exatamente, né? Mas é realmente significativo isso que nós estamos tratando hoje, e para mim também uma grande novidade, até porque recentemente uma pessoa próxima, uma pessoa do meu hall de amizades, assim, pessoa muito cara para mim, revelou que já está fazendo o tratamento de câncer, contra o câncer, né, exatamente, e que perdeu os cabelos e tudo mais, que até como aquela solidariedade que é natural, falei para ela, olha, eu com a graça de Deus estou saudável, mas também perdi os cabelos, né, porque, né, Cláudio, cada um tem as suas características, e o cabelo não é tudo. Então nós temos aqui, do Tatuapé, o Aquiles Mendes participando do RBN Notícias, no caso de câncer de pulmão, que é causado pelo cigarro, qual seria a explicação? Então, o Aquiles faz realmente uma pergunta bastante pertinente, né? O que teria a ver, né, o cigarro com exatamente essa causa única que o seu bisavô encontrou, né, o senhor Estevão, né, como sendo essa água que corre, né, com fezes, na verdade. Então, como explicar esse câncer de pulmão que se diz que é causado pelo cigarro? Tem dois pontos de vista aí, duas informações que nós temos que observar. Primeiro, para nós no método Kovacic, a única origem é essa água com fezes, né? O que acontece? A pessoa que fuma tem um pulmão debilitado pelo cigarro, pelos males que o cigarro faz. Não é que quando eu falo que tem uma única origem, que o resto não faz mal para a saúde. Faz. E faz muito mal. O cigarro faz muito mal. Então, o cigarro está danificando o pulmão. A pessoa começa essa exposição à vibração do subsolo. Depois de 2 anos, qual que é a parte mais frágil do organismo dessa pessoa? É o pulmão. Então é ali que o agente vai se manifestar provavelmente pela primeira vez. Está debilitado. Um outro detalhe importante de se falar é que você sempre escuta falar 70% das pessoas que têm câncer no pulmão fumam. Um número relativamente alto, mas quantas pessoas que fumam que desenvolvem câncer no pulmão? Você já ouviu falar esse número? Não. Então, ninguém fala sobre esse número. Esse número é extremamente baixo. Então, quer dizer, se em torno de 40% das pessoas que fumam vão ter câncer, me parece muito causa e reação. Exato. Parece mais alguma coisa aleatória, né? Isso qualquer maior não desenvolve. O tumor no cérebro é a mesma coisa. As pessoas falam que celular dá tumor no cérebro. A própria ONU, alguns anos atrás, falou isso. Quantas pessoas você conhece na sua vida? 300, 400 pessoas? Quantas dessas pessoas utilizam celular? Nós todas hoje, né? Quantas têm tumor no cérebro? Eu não conheço nenhuma. Então, quer dizer, é difícil você ver uma causa e reação, né? Mas só pequenos exemplos para poder pensar um pouco sobre o assunto. 6h47, nós estamos na reta final dessa edição do RBN Notícias, hoje com um tema bastante especial, porque é a semana em que se fala a respeito do combate ao câncer, mas em nível mundial. E esse é um problema, né, do mundo todo mesmo, mas pode-se afirmar que no Brasil existe uma incidência maior proporcionalmente? Não. Proporcionalmente, o país que tem mais casos de novos diagnósticos é a Dinamarca. Né? É surpreendente até. Todos os países de primeiro mundo são os maiores, estão no topo de 20 países com mais influência, mais causas de câncer. O que motiva isso? Não sabe se dizer, precisa entender, o que a gente precisa entender é o subsolo sempre. O que tem no subsolo? Né? A distribuição do saneamento básico, como que é feito, onde passa esse subsolo. Cidades grandes e desenvolvidas, geralmente as pessoas ficam muito aglomeradas. Cidades, países que nem o Brasil, as pessoas ficam muito espalhadas, tirando capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, outros. Você vai para qualquer interior, é muito afastado. Então, onde teriam, por exemplo, aqui em São Paulo mesmo, você volta 50 anos atrás, você tinha uma casa que tinha um terreno de 500 metros quadrados.
Hoje, nesse terreno de 500 metros quadrados, você construiu uma torre de prédio com uns 100 apartamentos. Então, em vez de uma família estar exposta, 100 famílias estão expostas a essa mesma vibração. Então, entende mais ou menos o caminho que a gente segue? Entendi, sim. Okay. São pequenos detalhes assim que precisa se entender. E a mortalidade também não é maior no Brasil do que em outros países. É mais ou menos a média de 50% a 60%, 65% de mortalidade em qualquer lugar do mundo. Você vai no Reino Unido, a cada 10 diagnósticos de câncer, 5 pessoas vão morrer em 10 anos. Depois disso, morre mais um e meio. Nós temos aqui a participação do Deuselindo Gracias. Penso que seja esse o nome do nosso ouvinte de Camgaíba, Deuselindo Gracias. E ele diz o seguinte: no final de 2015, ele fez 38 radioterapias, tomou 2 injeções na barriga para câncer de próstata. E ele queria saber se mesmo depois de todo esse tratamento, se pode fazer o método, né, Kovacic. E também, evidentemente, ele pergunta endereço, contato, próximo passo aqui, o que fazer. Por gentileza, Daniel, responda ao Deuselindo. Se ele terminou tudo no final de 2015, com certeza absoluta, o médico dele só vai dar alta efetiva em 2020. Por quê? Por causa daqueles 5 anos de remissão que ele vai ficar te acompanhando. E por que ele vai ficar te acompanhando por 5 anos? Porque ele tem a expectativa que essa doença possa voltar. Né? E pelo mesmo motivo que ele está te acompanhando por 5 anos, é que nós dizemos que você, ou qualquer pessoa nessa situação, também deva fazer o método Kovacic. Qualquer pessoa que esteja no processo ou que passou pelo processo, é recomendável que faça a terapia. E para fazer a terapia precisa ter o diagnóstico médico de câncer. Tá? Só atendemos pessoas com diagnóstico médico de câncer. Eles podem acessar o nosso site, que é o www.aemk.org.br, Associação Estevam Maria Kovacic.org.br, e lá tem o botão endereços. Lá você encontra a nossa rede. São mais de 100 pontos de atendimento distribuídos em 9 países do mundo. Tem Guarulhos hoje? Né? Hoje não tem Guarulhos, nós tivemos. Em breve nós provavelmente vamos voltar, né? Estamos organizando para isso, mas tem na região que assim tem bastante. Seja. Muito bom, viu? Agora, existe um outro endereço de site que eu até pediria a gentileza de você, então, trazer aqui para o público ouvinte, e que é assim, na verdade, é algo que para alguns deve parecer como utopia, um verdadeiro sonho dourado, e você nos dizer se é possível realmente isso. O endereço já diz tudo? Já diz tudo. Qual é exatamente o endereço? É www.umanoparofindocâncer.org.br. E esse site é inspirado na nossa campanha que foi lançada em dezembro passado, chamada Um Ano para o Fim do Câncer. Por que nós lançamos essa campanha? Porque fazem mais de 50 anos, mais de meio século, que essa terapia já existe e tem resultados efetivos. Durante os 20 primeiros anos, o senhor Estevam tentou, junto a órgãos públicos, governador de estado, presidente da república e tantos outros, e institutos de pesquisa, que eles assumissem isso e sempre foi negado. E lógico, não tem informação, não tem como aparecer, o governo simplesmente ignora, ninguém sabe. Hoje não, hoje é diferente. Hoje existe internet, existe uma forma de difusão de informação muito mais simples, acessível para as pessoas. Então, nós retomamos esse trabalho há 8 anos atrás, e estamos difundindo, criou a MK, e agora, mas mesmo assim o governo ainda continua nos ignorando, né? E eles ignoram por quê? Porque as pessoas não conhecem. Porque a partir do momento que as pessoas conhecem e cobram do governo, o governo toma atitude. Isso em qualquer área. Então nós criamos a campanha Um Ano para o Fim do Câncer, com o objetivo de erradicar o câncer. É utopia? Parece, né? Parece um sonho. Por quê? Porque ninguém jamais cogitou isso. Ninguém cogita isso hoje, acabar com o câncer. E nós cogitamos por quê? Porque nós sabemos a origem. E nós temos plena certeza disso, baseado em mais de 50 anos de experiência. Né? E há relatos fantásticos de pessoas que conseguiram a cura. Exatamente. Se você acessar o site umanoparofindocâncer.org.br, você vai ter lá os vídeos. Nós temos postado semanalmente um vídeo de depoimento de paciente e um vídeo sobre a dinâmica do ponto de atendimento, que é o local que oferece essa terapia, como é que funciona, para que as pessoas conheçam, saibam a realidade. E como é 100% eficaz? 99,99. É um exame de DNA, né? A gente tem... pode afirmar existe isso. Uma exceção. Existem exceções. Possível, lógico, depende se o meu corpo tem capacidade de regenerar, né? Se meu corpo tem capacidade, é 99,99%. E vai um pouco também daquele aspecto que Jesus
tanto apregoou a questão da fé também, quer dizer, precisa acreditar, porque se a pessoa, pode ser que essa exceção seja aquele que diz assim, diga assim, né? Isso não funciona, imagina. Não, a maioria que vai lá não é porque acredita. Não. A maioria das pessoas que vão lá fazer terapia é porque já o médico mandou para casa para morrer. O médico falou, sinto muito, não tem o que fazer, está sentenciado. E da pessoa começa a fazer tudo, começa a acreditar em tudo que jamais acreditou. E é quando dá certo. E vai lá, começa a fazer, e mesmo assim nessa condição não acredita, mas e eles falam na sua cara, eu não acredito, eu só estou aqui porque eu vou morrer e minha esposa quer que eu faça isso. Então eu estou vindo aqui por ela. E engraçado que depois de uma semana, na semana seguinte ele já volta feliz, porque a terapia, o primeiro resultado é qualidade de vida. Ele volta a dormir, volta a comer, para de sentir dor, ele volta feliz por vontade própria, sorrindo e super amigo, porque ele sentiu o resultado nele. Então eu digo, você não acredita? Não tem problema, não é o primeiro e não será o último, mas não ignore. Vá pesquisar, entender e converse com quem já fez a terapia. Você entra no Facebook, YouTube, Google, você acha muita gente aí. Daniel Kovacic, muitíssimo obrigado pela sua presença. Quem sabe tenhamos a oportunidade de trazê-lo outras vezes aqui. Pois não. Esqueci de falar, a terapia, o atendimento é gratuito. É verdade, é verdade. Né? A parte mais importante a gente está falando, é o trabalho. Qual é o a gente está falando sobre disso? amor. Então, é amor, né? O trabalho é oferecido por voluntários, o atendimento é gratuito, o único custo é R$15, que é o isolante, que é uma PC metálica que você leva para casa justamente para bloquear essa vibração, evitar o ciclo da doença. 6h55, e assim nós estamos concluindo essa edição especial do RBN Notícias, hoje 5 de abril de 2016. Confirme apenas o site uma vez mais, meu caro Daniel. www.umanoparofimdocâncer.org.br e o www.aemk.org.br. Outras informações você acompanha amanhã a partir do meio-dia no jornal Nova Era. Na sequência, a Agência Nacional e a Voz do Brasil. Uma excelente noite de terça-feira para você, com saúde, paz e harmonia. Seja você a parte gentil. Boa noite, Guarulhos. Boa noite, Brasil. Você ouviu RBN Notícias. O Mundo em Guarulhos. Apresentação: José Augusto Pinheiro. Produção: Juliana Chagas e Mariana Friedman. Coordenação: Ana Cláudia Facin. 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 Ana Cláudia Facin.